No Paraguai, ela é chamada de Guerra Guaço. Aqui no Brasil, Guerra do Paraguai. O fato é que o conflito, que deixou uma cifra assustadora de mortes e dizimou mais da metade da população do Paraguai, foi o mais sangrento da história da América Latina e reconfigurou o mapa da região. Então seja bem-vindo ao canal História Sem Filtros. E hoje vou te contar sobre essa história nesse vídeo. A Guerra do Paraguai durou 6 longos anos, de 1864 a 1870, e contrapostos, de um lado, Brasil, Argentina e Uruguai, e de outro, o Paraguai. Bom, a história começa na verdade no Uruguai, com um conflito local que rapidamente se tornaria regional. A faísca foi uma antiga disputa entre os dois principais partidos do país, o branco, também chamado de Nacional, e o Colorado. Quem governava na época era o Partido Branco de Bernardo Prudêncio Berro, que o então presidente do Paraguai, Solano Lopes, considerava seu único aliado na região. Pois bem, o Partido Colorado, liderado pelo general Venâncio Flores, tentou organizar uma insurreição para tirar Prudêncio Berro do poder, com apoio do Brasil, para respaldar o aliado no Uruguai, Solano Lopes. Ordenou então a captura de um barco mercante brasileiro e invadiu o estado do Mato Grosso, que o Paraguai e o Brasil disputavam. A partir de então, ele pretendia enviar suas tropas até o Uruguai, mas para isso, precisava atravessar a província argentina de Corrientes. E foi assim que a Argentina acabou entrando no conflito. Bartolomé Mitre, presidente do país Soldados na época, havia dito no início que se manteria neutro, mas rapidamente teve que decidir quais deixariam passar por seu território, e acabou se alinhando ao Brasil. Nesta altura, os colorados conseguiram tomar o poder dos brancos no Uruguai. Assim se formou a chamada Tríplice Aliança. Em 1865, os 3 países assinaram um tratado em que se comprometeriam a lutar contra o Paraguai, e em que planejariam fazê-lo pagar pelos custos da guerra. Depois de assinar o acordo, a guerra passou a ser travada principalmente em território paraguaio. O desequilíbrio entre os dois lados era muito visível. Brasil e Argentina eram grandes potências econômicas da região e tinham muito mais soldados e armamentos do que o Paraguai. Mesmo que tenha resistido no início, impondo algumas baixas aos aliados, o exército paraguaio sentiu o peso do conflito e ficou cada vez mais debilitado. Essa era uma época em que os países independentes, há relativamente pouco tempo, tentavam fortalecer suas respectivas identidades nacionais. Então, o nacionalismo também foi um componente dessa guerra, mas à medida em que o custo humano do conflito foi crescendo, ela foi se tornando impopular. E esse custo humano foi alto para o Paraguai, chegando a ponto de envolver inclusive sua população civil em uma espécie de guerra total. Na falta de soldados, até crianças chegaram a ser levadas para a linha de frente. O Dia das Crianças no Paraguai é comemorado em 16 de agosto, em memória a uma dessas batalhas, em que praticamente todos os 3.500 menores que lutavam do lado paraguaio morreram em confronto contra 20.000 soldados brasileiros. As cifras diferem, mas alguns historiadores estimam que de 400.000 mortos durante a guerra, 300.000 eram paraguaios, mais da metade da população do país. 80% dos paraguaios que perderam a vida eram homens. Assim, acabada a guerra, o país se viu no meio de uma crise demográfica e chegou a contabilizar 4 mulheres para cada homem passados 150 anos. Historiadores ainda buscam interpretações sobre o que teria motivado um conflito tão sangrento. Um deles é o possível desejo de expansão territorial. Afinal, aquela era uma época em que os contornos dos países ainda não estavam muito bem definidos. A questão dos limites das fronteiras havia sido causa de um outro conflito, algumas décadas antes, a Guerra do Prata, quando a Guerra do Paraguai terminou em 1º de março de 1870, com a vitória da Tríplice Aliança. O Paraguai havia perdido 150.000 quilômetros quadrados de seu território, quase 25% incorporado ao Brasil e Argentina. Ao país também foi imposta uma pesada dívida, que só seria perdoada quase um século depois. Em termos econômicos, a guerra também teve um custo alto para os vencedores. A Argentina pediu muito dinheiro emprestado, e o Brasil gastou muito, mas a pior cicatriz, sem dúvida, é a do Paraguai, onde a guerra certamente teve um impacto de longo prazo em seu desenvolvimento. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.